A paz do Senhor a todos do canal Teologando. É um prazer poder mais uma vez cooperar com este canal, trazendo uma palavra de reflexão para todos que estão inscritos neste canal, como também para os que não estão inscritos. E aos que não estão inscritos, aconselhamos que se inscrevam e ao se inscrever também não esqueçam de clicar naquele sininho, pois sempre que um novo vídeo for postado neste canal, você será notificado sobre mais uma mensagem, mais uma nova mensagem neste canal, certo? Então é um prazer estar com vocês hoje. Bem, eu quero compartilhar com vocês de mais uma mensagem que tem ardido no meu coração durante esses dias e chegou a hora, o momento de compartilhar com vocês dessa mensagem. Eu quero convidar vocês a abrir a sua Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 39, que diz assim: De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Eu quero ler ainda mais um outro versículo, agora no Novo Testamento. Li um no Antigo, quero ler o outro no Novo Testamento. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, verso 7, que diz: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Queridos, estava meditando esses dias nesses textos bíblicos e me veio a mensagem, cujo tema é: de quem é a culpa? O tema da mensagem de hoje é: de quem é a culpa? Como introdução, eu quero comentar rapidamente sobre duas síndromes, no sentido figurado, que permeia o coração da humanidade como um todo. A primeira síndrome é a da vítima e a segunda síndrome é a síndrome da inocência. Pois bem, a primeira síndrome, a síndrome da vítima, é um problema que vem desde o Éden. Começou com Adão, quando Adão culpou a Eva, Eva depois culpou a serpente. E eu aqui acrescento, só faltou a serpente culpar a Deus, ou culpar o jardim, ou culpar as árvores. Enfim, é a síndrome da culpa, onde todos culpam alguma coisa ou alguém, em decorrência dos seus infortúnios, dos seus fracassos, do seu insucesso. Sempre estamos culpando alguém. É a síndrome da culpa. Culpamos o sistema, culpamos o governo, culpamos a sociedade, culpamos o país, culpamos os pais, os filhos, culpamos os pastores, culpamos a igreja e chegamos, pasme, no ápice. Chegamos no ápice da culpa, da síndrome da culpa, chegamos a culpar até a Deus. É a síndrome da culpa, culpamos a todos e a todos, menos a nós mesmos dos nossos pecados. Mas como disse o texto ainda há pouco, do que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. A segunda síndrome é a síndrome da inocência. É quando a conta chega, porque um dia a conta vai chegar. E aí damos uma de inocente, ficamos perplexos, ficamos surpresos. Quer fazer aqui uma comparação, uma analogia? É quando alguém está no restaurante e o garçom chega com a conta e você fica surpreso. Mas por que a surpresa? Anteriormente você não viu o menu, estava lá as comidas com o preço, cada prato e o seu preço, e agora o garçom chega com a conta e você fica surpreso. Não deveria ficar surpreso, mas essa síndrome, a síndrome da inocência, ela é em decorrência a síndrome da culpa. Primeiramente culpamos alguém, aí depois damos uma de inocente. Quando a bomba explode em casa, quando o problema explode, certo? Aí queremos dar uma de inocente. Eu gosto sempre de aplicar, ou melhor, devemos sempre aplicar o texto, a mensagem, aos dias atuais, ao contexto em que vivemos. E essa mensagem
e cujo título é de quem é a culpa, onde eu apresento agora essas duas síndromes, devemos aplicar ao seu familiar, aplicar à empresa, porque sabemos que neste momento existe pai de família, existe empresários, macro empresário nos acompanhando, crente que está recebendo essa mensagem através deste vídeo, e devemos aplicar ao dia a dia do contexto em que estamos envolvidos. Há líderes, pastores, dirigentes que também está assistindo esse vídeo, recebendo essa mensagem. E de repente, quando a bomba explode em casa, alguém diz: eu não sabia que isso estava acontecendo na minha casa. Eu não sabia que isso estava acontecendo na minha empresa. Eu não sabia que isso estava acontecendo na igreja. Eu não sabia que isso estava acontecendo dentro do meu país. Não se deixe enganar, querido. É o outro versículo que li. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. E eu quero agora trazer uma pequena história, uma história real vivida por Israel, certo? Onde o problema começa com uma vitória. Pois há momentos que a vitória nos afastam de Deus. Quando não sabemos lidar com a vitória vem a nos afastar, nos separar de Deus. Em Josué, no capítulo 6, diz que Jericó estava totalmente cercada e sitiada. Seria uma vitória impossível. Aos olhos humanos, os muros eram intransponíveis, uma conquista impossível. Mas diz o verso 16, querido, que o próprio Deus disse a Josué e a Israel: diga ao povo que eu já entreguei a cidade na mão deles. Mas, diante dessa boa notícia, veio a advertência do Senhor. O Senhor advertiu a Israel dizendo: olha, não toqueis, não se aproprieis das coisas anátemas, pois se vocês tocarem, se apropriarem do anátema, vocês também serão anátema e trarão para o meu Israel problema, certo? Então não toque no anátema. Disse mais ainda o Senhor, advertiu mais ainda o Senhor: o ouro, a prata, os vasos de prata, de ferro, tudo isso é para a minha obra, para a minha casa. Vocês não levem para outro local, tragam para mim, porque o ouro, a prata, os vasos de metal e ferro, isso é para a minha obra. O Senhor trouxe essa advertência. Pois bem, Israel foi lá, teve a vitória, obteve a vitória. Jericó foi tomada, Deus entregou como tinha prometido. Todo mundo volta agora para o arraial, para suas casas, com um semblante de alegria, com aquela sensação de vitória, com aquela sensação de poder. Muito bem, no capítulo número 7, mais uma batalha, mais uma vitória, mais uma conquista a ser tomada. Trata-se da cidade agora de Ai. Josué envia o povo, homens, até a cidade para espiar, e o povo volta com um relato para Josué. Eu vou aqui parafrasear, trazer uma linguagem bem popular ao nosso cotidiano. O povo voltaram e disseram mais ou menos assim a Josué: não, Josué, não precisa levar muitos homens, exército, para tomar a cidade de Ai, não. Ora, Jericó era bem mais impossível a vitória, e Deus nos deu. A cidade de Ai, Josué, é menor, é fichinha, é café pequeno. Não precisa fadigar todo o povo, não. Manda lá uns 2.000 ou 3.000 homens e vamos ter a vitória. E aí Josué, empolgado com o relatório, enviou mais ou menos 3.000 homens. Mas, queridos, tamanha foi a vergonha que Josué teve com o seu povo. Tamanha foi a vergonha que o povo, os homens da cidade de Ai, botou para correr os quase 3.000 homens de Josué. E ainda feriu 36 homens. Que vergonha, né, irmãos? Que vergonha. Um dia já vivemos isso. Tivemos uma grande vitória, diante de uma grande luta, mas de repente, diante de uma pequena batalha, fomos envergonhados. Já passamos por isso, já passamos. Josué passou daquele dia com seu povo. E diz o texto que Josué rasgou suas vestes diante da derrota, rasgou suas vestes, prostrou-se sobre o seu rosto, ele e os anciões de Israel, e começou a orar.
E preste atenção na oração de Josué. Josué orou assim: Ah, Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Antes tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Se você prestar bem atenção, a oração de Josué foi a oração da síndrome da culpa. Josué culpou a Deus. É isso que a oração de Josué está dizendo. É isso que percebemos. Pode ver, Josué culpou a Deus. Mesmo da mesma forma da oração de Josué, no dia de hoje, né, nesse momento, talvez você esteja culpando a Deus. Culpando o pastor, culpando o sistema, culpando a economia, culpando os filhos, culpando a circunstância, culpando até a Deus, igual Josué. Menos assim mesmo. Foi o sentimento que Josué teve nesse momento, foi a atitude de culpar a Deus. Então Deus disse a Josué naquele momento: Josué, levanta-te. Por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e transgrediu a minha aliança que ele tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram e mentiram. Porque, queridos, eles pegaram do anátema e esconderam, e levaram até o arraial. Tiveram que mentir diante dos soldados da inspeção para entrar. Tiveram que mentir. Roubaram o que Deus disse é para a minha obra, desvirtuaram. Não desvirtue aquilo que é para a obra de Deus. Não dê destino àquilo que é para a obra de Deus. Não. Você está roubando a Deus. O texto está dizendo isso. Que aquilo que é para a obra de Deus e você faz uma outra coisa, isso é roubo. E ainda mentiu, dando uma desculpa. Foi isso que fizeram e pegaram do anátema. Numa linguagem bem informal, querido, numa hipérbole, aplicando aos nossos dias, ao cotidiano, foi mais ou menos assim que Deus disse a Josué quando ele estava lá com as suas lamentações, né, na sua oração. Foi mais ou menos assim que Deus disse a Josué: para que todo esse teatro? Para que todo esse chororô, essa murmuração? Ei, tem pecado no meio de Israel. Josué, não tem para que todo esse teatro não, esse mimimi não. O que você está passando, o que vocês estão vivenciando da derrota, é pecado no meio de Israel. Tem pecado no meio do seu lar. Tem pecado na sua empresa. Tem pecado no meio do corpo ministerial. Tem pecado, estou aplicando, tem pecado no meio da congregação. Tem pecado na empresa. Enfim, tem pecado bem debaixo dos seus olhos. O povo tem errado bem debaixo do seu nariz. Os seus filhos têm metido pecado dentro do seu lar, debaixo da sua liderança. Os seus funcionários, o seu funcionário está agindo de má fé debaixo da sua supervisão. Os obreiros, há membros pecando debaixo do seu pastoreio. E você não tem tomado iniciativa, não tem inspecionado, não tem acompanhado de perto. As consequências, querido, não é só para ele estar pecando, não. É também para a sua liderança, é para todo um grupo. O texto diz que por isso os filhos de Israel não puderam subsistir. Está lá no texto, em Josué, capítulo 7. Por eles ter metido a mão no que era anátema, não puderam subsistir. Queridos, não há prosperidade divina onde há pecado. Não há paz de Deus onde há pecado. Não há espiritualidade, bênção divina, onde o pecado está instalado, está escondido. Não tem como haver essa prosperidade. Queridos, há um princípio nisso aí, certo? Josué não pecou. Quem pecou foi Acã, já denunciando o indivíduo, quem pecou foi Acã. Mas escute, há momentos em um contexto, em uma situação, que o pecado de alguém, com certeza, vai atingir a todos. Se eu sou uma bênção, se eu sou um poço de alegria e de felicidade, certo? Eu vou ser um poço de bênção na vida de alguém. Todo o ambiente vai ser contagiado. Mas se eu sou um poço de murmuração, de pecado, vai também impregnar outros. A sua vida de pecado também vai contaminar outros. É um princípio. Agora, que medidas devem ser tomadas para que a bênção de Deus venha estar no meu lar, para que a bênção de Deus venha estar na empresa, para que eu possa ter mesmo realmente aquele grupo, a igreja, de uma forma espiritual, um clima espiritual, ter prosperidade, crescimento na igreja? O que eu devo fazer?
Queridos, tem coisas que não precisa, certo? De um profeta chegar, mover ali aquele clima de profecia e denunciar. Tem coisas que não precisa. Por quê? O pecado está na cara, é bem visível. Basta um pouco de atenção, de acompanhamento e você vai ver lá o pecado. Certo? Seja na empresa, seja em casa, seja na igreja. Tem coisa que está na cara, é bem nítido. Você tem que tomar providência, não precisa de profecia para revelar. Tem pessoas esperando. Irmão, não vai ter um vaso para denunciar o pecado. Não precisa não, irmão. Está bem ali, olha. Todo mundo está vendo. O dono da empresa está vendo você. O pai de família está vendo ali o comportamento dos filhos, o que estão fazendo. O pastor está vendo ali o comportamento do obreiro, do membro. Não precisa de profecia. Tem que tomar providência. Tem que tomar providência. O Senhor disse a Josué: amanhã, pois, vos chegarei segundo as vossas tribos, segundo as famílias. Se chegará por casa, certo? Por homens. E aí você irá achar, Josué, onde está o erro. E aí vai tomar providência, vai fazer a disciplina. Eu aprendo aqui com esse princípio que Deus passou para Josué uma coisa, irmãos. Com Deus não há acepção de pessoa. Com Deus não existe filho preferido, não existe família preferida, não existe funcionário preferido, não existe aquele obreiro preferido. Pecou, disciplina nele, disciplina nela. Não existe dois pesos e duas medidas, querido. Todos devem ser julgados sem dois pesos e duas medidas, sem apadrinhamento, sem passar a mão na cabeça. Agora, o problema, o que é que está acontecendo? Dentro dos lares, dentro da empresa, dentro das igrejas, o que é que está acontecendo? Qual é o problema? Estão confundindo, estão confundindo amor, graça e misericórdia com passar a mão na cabeça. É isso mesmo. Tem muita gente, irmão, confundindo amor, graça e misericórdia com passar a mão na cabeça. Estão confundindo amor com a falta de correção, achando que está amando. Não, a gente tem que amar, aí não corrige. Isso não é amor. Estão confundindo a graça com a vista grossa, deixando o indivíduo fazer e acontecer, sem aplicar a disciplina, achando que isso é graça. Esse tipo de graça aí, mal interpretada, mal aplicada, vai desgraçar. É uma graça que desgraça. É verdade, querido. Tem pessoas que dizem, não, a salvação é pela graça. E querem anular a responsabilidade com a santificação, com a correção. Escuta o que eu vou dizer aqui. A graça não anula a responsabilidade e nem muito menos a disciplina. Nem muito menos a disciplina. Não confunda a graça com a fazer vista grossa, de forma nenhuma. Como também estão confundindo o que é misericórdia. Eu sei o que é graça e o que é misericórdia. Bem, a graça é dar a ele o que ele não merece. É uma segunda chance. Isso é graça. Vamos dar a segunda chance ao filho, ao funcionário. Isso é graça. Não, eu não estou dizendo que você não deve ter graça com quem está errando, com o erro que está no meio do arraial. Não. No meio dos obreiros, tem alguém que errou, vamos ter graça com ele. Vamos dar mais uma chance. Ele não merece. Vamos dar mais uma chance. Agora, o que é misericórdia? Eu também sei o que é misericórdia. Misericórdia é não dar ao indivíduo o que ele merece. É isso. É o oposto da graça. É não dar a ele o que ele merece. Um exemplo. Se ele, um funcionário, um indivíduo, merece ser colocado por justa causa, você pode ter misericórdia dele. Não faça isso com ele, não. O seu filho, ele errou, tenha misericórdia dele. Ele merece 10 horas de castigo. Dê só 7. Isso é misericórdia. É não dar a ele o que ele merece, mas também é dar a correção. Merece 10 dias de disciplina. Merece 1 ano de disciplina. Merece 5 anos de disciplina. Vamos ter misericórdia? Vamos dar menos. Mas vamos dar a disciplina. Vamos dar o castigo. Porque merece. Porque, queridos, digo isso acompanhando entre fato e acompanhando entre teoria, diante de textos, no contexto bíblico que a gente vê, certo? E na prática, quando não se tem disciplina, preste atenção no que eu vou dizer, quando não se tem disciplina, o indivíduo
peca, é reincidente 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Pode prestar atenção. O camarada que pecou e ele nunca teve uma disciplina que deveria ter, porque alguém interpretou a graça, o amor e a misericórdia errado e não disciplinou, pode ver, está estragando o indivíduo, porque ele vai pecar de novo. Eu tenho visto aí pessoas pecando 1, 2, 3, 4, 5 vezes, porque não tem recebido a disciplina que merece. Tem que ter misericórdia, tem que ter graça, mas tem que ter disciplina, para que o indivíduo sinta o peso e entre na correção. Josué, depois que fez a inspeção como Deus mandou, parece que eu estou vendo, irmãos. Eu estou vendo a Josué fazer inspeção, família por família, tribo por tribo, casa por casa. E eu vejo lá, eu imagino o episódio, a cara de Acã. Olha, eita, descobriram. Querido, aquele adágio popular, um dia a casa cai. A casa de Acã caiu. A capa de Acã foi encontrada. A tua casa vai cair um dia, viu? Você que anda pecando e escondido. Anda pecando e escondendo. A tua casa vai cair. A tua capa vai ser encontrada. Você está usando uma capa e esconder, mas a tua capa vai ser encontrada. A tua casa vai cair. E no dia que cair, na mão do homem de Deus, que foi orientado por Deus, de um pai que é orientado por Deus, de alguém que está liderando, orientado por Deus, ele vai te disciplinar. Mas é para o teu bem. É para o bem do arraial. É para o bem do conjunto de um todo. Para que não contamine o resto. Quando Josué encontrou, diz o texto, quem tocou fogo em Josué, em Acã, tocou fogo nos filhos e na casa, na família. Mas por que isso? Conivência, meus queridos. Conivência. Você acha que a família de Acã não era conivente com o erro dele? Tem muita esposa, irmãos, sendo conivente com o erro do esposo, que é obreiro. Tem muita esposa sendo conivente, escondendo o erro do esposo, só porque ele é obreiro, para não perder o ministério. Tem muito pai sendo conivente com o erro do seu filho. É por isso que está essa situação na sua casa, porque você é conivente com o erro do seu filho. Tem muitos filhos sendo coniventes com o erro dos pais, porque não denunciam o erro dele. Tem muitos funcionários aí sendo coniventes com o erro do outro funcionário. Tem muita gente aí sendo conivente com o erro da situação do país. O Brasil está vivendo uma situação precária. É triste a situação do país. E tem muitos crentes, pastores, sendo coniventes com o erro do que está acontecendo. Tudo está acontecendo. Mas Deus vai tomar providência dentro do seu lar, na tua igreja. Você, pastor, sendo conivente com o erro. Você, filho, você, cidadão, sendo conivente com o erro. Deus vai tocar fogo, vai chegar o tempo da justiça. Deus é amor, Deus é misericordioso, mas Deus também é fogo consumidor. Deus também é justiça. Eu vejo o povo aí fazendo oração, dizendo, vamos orar pelo Brasil, para Deus proteger o Brasil de muçulmanos, para Deus proteger o Brasil de catástrofes. Ei, irmão, querido, você que está me ouvindo, você está achando que o Brasil é o quê? É o povo aí pecando, é a imoralidade, a carnificina acontecendo aí, e o povo querendo que Deus proteja o Brasil. Deus vai tomar providência com o Brasil. Vai chegar o momento do Brasil. Você acha que o Brasil é melhor do que outros países que têm passado por bem menos de Sodoma e Gomorra, por bem menos de outras situações? Países aí têm vivido situações terríveis. Aí o povo quer fazer o Brasil de quê? A Jerusalém Celestial, para não passar por nenhum problema. O Brasil está merecendo, querido, é castigo, é disciplina pelo que está vivendo, pela imoralidade, pela a carnificina, a corrupção que está vivendo. Mesmo assim é dentro de alguns lares, mesmo assim é dentro de algumas igrejas que estão vivendo carnificina, pecado, escondendo. Deus vai chegar com providência. Aí ainda fica aí, porque a síndrome da culpa, a síndrome da inocência. Por que isso? Por que isso está acontecendo na minha casa? Por que isso acontece no Brasil? Por que isso acontece na minha igreja? Por que não prospera? Por que não cresce? É pecado. É pecado lá dentro. Não venha dar onde vítima, não. Não venha dar onde inocente, não. Igual a Josué, queria culpar até Deus, não. Culpar Deus disso, não. Não bater no meio disso, não. Se converta. Faça uma inspeção e procure onde é o erro e disciplina. Para que haja correção e prosperidade. No capítulo 8, já para encerrar a mensagem. No capítulo 8 diz que depois que Josué tocou fogo, irmãos, tem que ser fogo, é fogo de Deus.
para expulsar o pecado. É fogo de Deus. Depois que já tocou fogo no pecado, na família que estava em pecado, que disciplinou a família por completo, aí no capítulo 8, foram novamente e tiveram a vitória. Não vai ter prosperidade enquanto não extirpar o pecado. Não vai ter paz no seu lar enquanto não você botar disciplina moral. Fique com esta palavra. Não vamos fazer vista grossa. Não vamos culpar ninguém, não. Vamos culpar nós mesmos. Nós líderes, vamos culpar nós mesmos. Vamos ter que mudar. E vamos fazer uma inspeção de que se queixa o homem, que enche cada um dos seus pecados. Não culpe a Deus, não. Não culpe a A e a B, não. Culpe a você mesmo, a sua falta de diligência como líder, como pai de família, como cidadão, como deve votar corretamente. Não culpe a ninguém, não. Culpe a você mesmo. Culpe a você mesmo. E nem dê uma de inocente. O homem colhe aquilo que ele planta. Não se deixe enganar. De Deus ninguém escarnece. Tudo que o homem plantar, isso ele também colherá. Que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.